Caros alunos, a gente está começando a sétima aula, o sétimo bloco do capítulo 6, Deriva Genética. E a gente tinha terminado a aula passada falando sobre fluxo gênico, né? A gente tinha definido o fluxo gênico, né, como a movimentação dos genes, né, ou alelos dos genes entre as populações. Isso aí ajuda as populações a evoluírem juntas, né? Então impede que as populações locais evoluam pelo seu próprio caminho, né? Então é contra a evolução local, mas é a favor da evolução global, né? É, e as populações, então, compartilham genes e apresentam semelhança genética, mantendo a sua identidade como uma única espécie. É, é, esse, como o fluxo gênico nada mais é do que a troca de genes entre populações, então, é, essa troca de genes pode ocorrer de vários jeitos. Pode ser troca de gametas, né? Então, você imaginar pepinos do mar, ouriços do mar se reproduzindo no mar, soltando os gametas. Então, se os gametas de uma população são levados pela água e fertilizam os gametas de outra população, então é transmitido direto pelos gametas. Mas pode ser pelos esporos, pelas sementes, pelos indivíduos, tem indivíduos que migram entre populações, né? Então, né, os gametas podem ser levados por uma mariposa, uma abelha, um morcego, um beija-flor. É, pode ser adultos que migram, mas frequentemente são os jovens, né, os alevinos, né, os ovos, as larvas, os propágulos, né. É, pode ser, né, isso aí às vezes acontece, né, com a enchente na Amazônia, tem um capim que produz, né, densos emaranhados que são levados pela água, e quando a água desce, esse emaranhado cria raízes na lama. Então, foi a planta inteira que andou de um lugar para o outro, né? É, né? Então, esporos flutuando ao vento, né? Ah, se um esquilo vai e enterra uma noz, né? Em um outro lugar, ele pode estar fazendo fluxo gênico entre populações, né? De um vale para o outro, né? Um macaco pega uma fruta, né? E leva, ou um morcego, né? Um morcego pega uma fruta e leva para a toca. Aí a toca é do outro vale, então tira desse vale, leva para outro vale e está fazendo fluxo gênico entre as populações. Bom, a gente viu os modelos de fluxo gênico, né? A gente falou sobre a dispersão e a gente tinha parado, né, no conceito de vizinhança, né? Então, em espécie tem uma distribuição gigante, ampla, né, e sofre isolamento por distância. Então, na verdade, o Wright fala, o, o importante é você imaginar como que é, qual o tamanho da vizinhança. Então, qual que é o tamanho da população com quem você pode trocar genes, né? Então, o Pinus ponderosa é interessante, né? O espinheiro, ele tem uma distribuição gigante, né? Ocorre em muitos lugares, né? E nos lugares onde ele ocorre, a distribuição é quase contínua, né? Então, você enxerga esse pinheiro de ponta a ponta. Então, você tem que calcular a densidade deles, ver a área coberta pelo pólen disperso, né? E depois você fala 4π r ao quadrado da área, né? Vezes a densidade, né? Então, esse é o desvio padrão das distâncias entre o local de origem dos indivíduos parentais e sua prole, né? D a densidade média da espécie. Então, né, se foi calculado que no Pinus ponderosa, de que a densidade de indivíduos pode chegar a uns 600 e poucos, mas os indivíduos que realmente se reproduzem tem que ter uns 20 centímetros. Aí eles começam a produzir cones, né, com as fêmeas, os sementes fêmeas, né, os óvulos, e dispersar pólen, né? E aí o pólen é que viaja, né? Então a distância que o pólen pode ser disperso em média, né? Aí você pode determinar geneticamente, por eletroforese, ou uma das várias técnicas, né? Então você vê a distância em que uma planta em média pode polinizar as outras, né? Aí você calcula quantos indivíduos tem na área, né? E aí, né, indivíduos com de 20 centímetros aí já são 200 por hectare. Então, e a área coberta, esse S ao quadrado vezes 4π,
é mais ou menos 1,9 hectares, né? Então dá uns 384 indivíduos com mais de 20 centímetros. Então isso aí seria, não é a população, porque a população cobre boa parte da Califórnia, do Oregon, e de Washington e assim por diante. Só que é a vizinhança, ou seja, os indivíduos com quem você cruza. Agora, lembrando para vocês, 384 indivíduos é um bom número, porque as populações pequenas sofrem deriva genética forte, mas 384 indivíduos aí não sofrem uma deriva genética tão grande, tá bom? Bom, agora a gente tem que considerar o tamanho efetivo da população. E o tamanho efetivo da população, na verdade, não é a população que você enxerga. Porque se vocês pensarem, quem que está se reproduzindo nessa geração? Aí são os indivíduos que têm, sei lá, né, entre 20 e no máximo 40 anos, né? Mas normalmente são as pessoas entre 20 e 30 que estão se reproduzindo. Talvez, algumas começam antes, começam com 15 ou o que seja, né? Mas a vasta maioria está se reproduzindo, né? Depois que pegou o primeiro emprego, talvez o segundo emprego, então juntando os trapos, aí que começa a aparecer bebês, né? Então, na espécie humana, seria entre, sei lá, né, 15 e 40, seria a idade da população que realmente está se reproduzindo. Então, a população mais jovem não está se reproduzindo, então é a próxima população, né? Próxima geração. E a população de 45 em diante são os avós, os tio-avós e assim por diante. Já se reproduziu, ou não se reproduziu, né? Mas está ajudando a criar os sobrinho-netos, ou o que que seja, né? Então, no fundo, você tem uma janela de uns 30 anos, 25, 30 anos, que é o período em que uma população de fato está se reproduzindo. Então, o tamanho efetivo da população é bem menor do que a população que você conta. Porque a população que você conta inclui indivíduos que são mais velhos, eles são a geração anterior, ou as crianças que são a próxima geração. Então, na verdade, o tamanho efetivo da população, ou seja, todos os indivíduos que estão se reproduzindo, é bem menor. E esse conceito do tamanho efetivo da população é interessante porque populações diferentes têm proporções diferentes. Às vezes a população é que nem os galos da pradaria. Ou seja, só alguns machos se reproduzem e os outros não têm sucesso. E você então tem um leque e você tem machos populares que copulam com várias fêmeas e machos pouco populares que não reproduzem com nenhuma. Então o tamanho efetivo da população, na verdade, é menor. Então, o tamanho efetivo da população pode ser pensado como se fosse quando você quer comparar salários diferentes. Você vai ganhar, como um biólogo, 3.000 euros na, na Europa, 4.000 dólares nos Estados Unidos, 3.000 libras esterlinas, ou né, 3.000 reais. Então, como que você vai comparar tudo isso aí? E o jeito que você vai fazer é transformando tudo em real, né? Aí talvez você chegue à conclusão de que, na verdade, 3.000 libras é o melhor, porque você aí vai ganhar equivalente a, digamos, 7 vezes 3, 21 mil reais, né? E os outros são vezes 5, né? 15 mil. É, não. Nos Estados Unidos seria 20 mil reais, 4 mil, né? E os euros seria por volta de uns, sei lá, uns 16 a 7 mil reais. Então, na verdade, o melhor salário seria em Londres. Você tem que comparar o custo de vida de Londres, aí você chega à conclusão de que, sim, né, acho que eu vou para Londres, então, ser biólogo, né? Melhor do que ficar aqui sendo biólogo aqui no Brasil e ganhar 3 mil reais, né? Então, você converte todo mundo para a mesma unidade. Então, o tamanho efetivo da população é, é uma população imaginária em que só tem gente que se reproduz, ou só tem animais ou plantas que se reproduzem. Então, os mais velhos e os mais novos são retirados. E todo mundo está reproduzindo a mesma quantidade de filhos. Ou seja, não tem seleção natural e não tem diferença em seleção sexual. Não tem diferença no sucesso reprodutivo. E
Então, o tamanho efetivo da população vai ser maior. Pois se tiver seleção natural, se um casal contribui mais para os próximos descendentes, a chance de se tornar igual por origem aumenta. Então, a população age como se fosse uma população bem menor. Então, você tem que converter todo mundo para real para você poder comparar os diferentes salários. É a mesma coisa com o tamanho efetivo da população. Você pega as várias populações que têm seleção sexual, seleção natural, você tem ah, né, ah, alguma característica que faz alguns indivíduos se reproduzirem e outros não. E você desconta todo mundo, né? E aí você tem o tamanho efetivo da população. Então, hã, em populações que você tem um harém, você tem que usar essa fórmula aqui. Então essa fórmula aqui, então isso aí é o veado vermelho, né, um macho copula com várias fêmeas. Então olha aqui, esse macho tem um harém, que ele defende contra os outros machos, e tem uma, 2, 3, 4, 5, 6 fêmeas junto com ele. E tem uma enorme quantidade de machos, 5 machos, que ficam sem fêmea, porque a quantidade de filhotes são produzidos é metade macho, metade fêmea. Então, se os machos com harém têm 6 fêmeas em média, então isso aí significa que um em cada 6 machos se reproduz. 5 em cada 6 machos não se reproduz. Então, no fundo, você não pode contar todo mundo da população. Tem que contar as fêmeas que estão de fato se reproduzindo, não as jovens, não as velhinhas, as que estão de fato reproduzindo, né, vezes o número de machos que estão se reproduzindo, vezes 4. E aí você divide por um número de machos mais o número de fêmeas. Isso aí vai te dar uma população imaginária em reais, né, ou que seria o número de indivíduos, né, não reais, né, mas um número imaginário em que todo mundo está se reproduzindo juntos. Então aí você pode comparar. Então, um, no, na lista de exercícios, a gente vai resolver questões relacionadas com usando essa fórmula para calcular o tamanho efetivo nas espécies em que tem um harém de machos e fêmeas. Você também funciona para o contrário, né? Se algumas fêmeas reproduzem com vários machos, que tem algumas espécies de aves, por exemplo, que fazem isso. Uma outra coisa que a gente tem que considerar também é o fato que o tamanho efetivo da população ele varia ao longo do tempo, e você tem que usar a média harmônica, não a média aritmética da população, para você calcular ao longo das gerações qual foi o tamanho efetivo da população. Porque quando você passa para um gargalo, você perde a diversidade genética. E os que sobrevivem a um gargalo da população, ou seja, se tinha uma espécie de ampla distribuição, milhões de indivíduos como o condor da Califórnia. Mas aí, devido ao envenenamento de coiotes e lobos e assim por diante, que o pessoal fazia, né? Pegavam carcaças de animais, botava veneno, né? Para matar coiotes, porque você tirava a pele e ganhava dólares, né? O governo americano fazia isso na virada do século, né? Aí, os condor da Califórnia, que ocupava toda aquela região do Grand Canyon e do Novo México, e assim por diante, além de ocorrer na Califórnia, ele praticamente se extinguiu. Então, né, aí a população chegou a cair para um número de indivíduos que foi, sabe, 14, alguma coisa assim, 13, 14. E aí eles foram capturados no estado de silvestre, né? E foram criados em laboratório, né? Aí desde então a população está se recuperando, né? Então em 2003 tinha 279, acho que agora está o dobro, né? Bom, a população passou por um gargalo. Então, no fundo, né? Se você calcular, digamos que a população em 2000 era em 1900 era 2000, 1930 era 1000. Aí aqui, em 1960, chegou a 60 indivíduos, né? Aí depois, né, caiu para 20 em 1990, né? E depois subiu para 300 em 1910. Então você tem que botar isso aqui nessa forma. Então, 1 sobre NE vai ser igual a 1 sobre o número de gerações T, e variando de 1, a primeira geração, até a geração T, então nesse caso seria 3, 1 sobre NI. Bom, se você pegar 1 sobre 5, que aqui a gente está falando de 5 gerações que eles vivem 30 anos, né? Então a gente vai ter, o I vai variar de 1 até 5. A soma
de 1/2000, mais 1/1000, mais 1/60, mais 1/20, mais 1/300. Então, a somatória disso vezes 1/5 vai ser igual a 1/NE. Aí você faz o reverso disso, você vê que o tamanho efetivo da população foi 70. Então, mesmo que você tinha 2.000 e acabou com 300, e se você fizesse a média de tudo isso aí, ia dar, sei lá, né, por volta de uns 400 a média aritmética. Mas a média aritmética está errada, porque geneticamente a população age como se tivesse sido mantida em 70 indivíduos durante todo esse período. E provavelmente houve perda de variação genética. O Condor da Califórnia, eles, né, de vez em quando eles fazem um casal, produz filhotes com nanismo. Aí sabe o que eles fazem? Eles desfazem o casal e no próximo ano eles copulam esse casal com outros indivíduos, tá? Aí nunca mais copulam entre eles ou com outros que têm o gene nanismo. Eles não querem mais perder diversidade genética, então eles fazem questão de reproduzir todos os indivíduos em igual quantidade para manter ao máximo a diversidade genética, ou seja, transformar o NE, se todo mundo está se reproduzindo em igual quantidade, então o NE é constante. E eles vão deixar para expurgar o gene do nanismo depois, quando eles soltarem na vida silvestre. Aí é seleção natural. No momento eles não querem seleção natural, porque a seleção natural faz perder a diversidade genética. E já perdeu muito, tá bom? Então eles não querem que o NE nunca mais fique tão baixo, tá? Bom, aí agora o que a gente deveria falar é sobre o efeito fundador e comparar com o, o, o efeito fundador vai ser comparado com o efeito gargalo, né? E efeito fundador, na verdade, é quando você inicia uma nova população. E o livro usa os afrikaners, né, que são os holandeses. Lembre-se, a Holanda um, tinha uma colônia na África do Sul, né? Então, em 1652, eles mandaram um navio com, né, 20 famílias, né? Tinha mais ou menos 70 pessoas, né? Metade da população branca da África do Sul descende dessas 20 famílias colonizadoras originais, né? É, ou seja, né? É, a população da Africana do Sul, por efeito fundador, né? Então, ou seja, houve imigração posterior, né? Mas como essa população fundadora começou a expandir e absorver os imigrantes, isso aí funciona com que 1 milhão de pessoas hoje em dia na África do Sul tem o nome do fundador. E claro, tem descendentes que também não tem o nome, né? Uma filha casou, não ficou com o nome, né? Mas é descendente desse navio, né? Então, o efeito, o impacto dessa população fundadora é enorme. Então, um, tem duas doenças, né? Porfiria variegata é uma doença genética, né? Que pode afetar a mente, né? E a urina pode ficar roxa, né? E ela afeta 30 mil africanos, ou seja, 1,2% da população, que é muito grande, porque a chance na Holanda de alguém ter a doença é 1 em 20 mil. Então, 1,2% é um efeito enorme. Tanto que quem tem porfiria variegata e se tomar um barbitúrico, a pessoa morre. Porque o barbitúrico é usado normalmente na anestesia, né? Para impedir a dor, né? Então, você usa algum anestésico que vai nocautear a pessoa e o barbitúrico para minimizar os efeitos e botar a pessoa para dormir. E como ela não é uma enzima que causa a porfiria variegata, é defeituosa na pessoa, ela não consegue metabolizar o barbitúrico e a pessoa então morre, porque para ela aquela dose anestésica é uma dose letal. Então, qualquer hospital lá na África do Sul que, sei lá, faz uma cirurgia por dia, já vai matar 3 pessoas, 3 a 4 pessoas, né? Porque foi anestesiada e tem porfiria variegata. Então, lá na África do Sul, na população branca, descendente dos africanos, que são descendentes dos holandeses, né, e falam africano, um dialeto holandês, eles fazem questão de testar a pessoa, porque
o gene de porfiria variegata é muito alto na população. É, todas as pessoas, a gente sabe quem trouxe esse gene, né? Tá no casal, Gerrit Jans e Ariane Jacobs. Então, um desses dois tinha um gene e todos os descendentes, né, dessas pessoas podem ter o gene da porfiria variegata, e quando nesse caso eles produzem homozigose do gene, né? Agora, a doença de Huntington também estava presente no navio de 1952 e é, todas as pessoas que têm Huntington, né, a maioria dos casos que tem Huntington, é, são rastreadas a esse indivíduo que estava no navio de 1652. Ou seja, não foi só, são dois genes, né, que estão em frequência alta e que têm consequências médicas. Essa doença de Huntington, também conhecida como a Coreia de Huntington, é uma doença que é famosa nos Estados Unidos porque tinha um cantor de country, Woody, né? Inclusive, provavelmente né, no Toy Story, o Woody é chamado de Woody por causa desse cantor de música, né, country, né? O Woody. E o Woody era muito querido, ele tinha a esposa dele que também cantava, eles tiveram um monte de filhos, e aí, pum, o Woody novo começou, né, não tinha nem 40 anos, começou a sofrer da doença que é uma degeneração nervosa, e que a pessoa faz movimentos como se estivesse dançando, por isso que é conhecido como a Coreia de Huntington, né, a dança de Huntington, né. É, então, o Woody, né, o Woodrow Wolfson Guthrie, né, é um cantor famoso, pop, country, né, que morreu em consequência da doença. E é interessante também, porque em outros lugares que você tem esse efeito fundador, na ilha de Maurício, por exemplo, no Oceano Índico, todos que portam Huntington são descendentes de um nobre, né? Que é da Dessine Bourbon. Então ele trouxe o gene para a ilha de Maurício. E na Austrália tem 472 pessoas que têm Huntington. Eles são descendentes da senhora Cundick, que partiu no século, né, XIX para a Austrália com seus 13 filhos. Então, ela trouxe a, a doença para a Austrália. Então, isso aí, na verdade, a gente está falando de efeito fundador, né? E se na população imigrante tiver um gene que está numa frequência diferente da população original, ele vai estar super representado na população que foi fundada. Um outro grande, famoso exemplo que virou questão de vestibular são os Gividotes, né? Que são, né, meninas que ganham pênis aos 12 anos na Guatemala. Então, isso aí no livro eles falam, várias populações humanas possuem genes raros diferentes em frequências elevadas. Então, populações humanas, devido ao efeito fundador, então aprenda esse conceito, efeito fundador. É, uma doença que é rara na população pode estar super representada naquela população porque algum ancestral tinha. Então, por causa da uma deficiência genética, homens nascem parecendo mulheres e só desenvolvem o pênis na puberdade. Na Guatemala, tem algumas populações que sofrem disso. E caso levou ao desenvolvimento de um medicamento que já ajudou milhões. Então, veja, genética evolutiva, genética humana é para o bem. Né? Em todos os filmes, é sempre os geneticistas são os maus, né? Mas a genética, hoje em dia, né, nessa última metade do século XX, no século XXI, tem sido usada por bem, para identificar doenças genéticas, aconselhar as pessoas e, quando a gente tem o poder, curar elas. Bom, quando uma pessoa nasce, né, então você tem o caso de que você desenvolve os tubos wolffianos ou você desenvolve os müllerianos. Se você desenvolve os müllerianos, você fica com ovários e você desenvolve uma vagina e útero. E se você desenvolver os mullerianos, você fica com testículos e você desenvolve um pênis, né? Então, hum, normalmente, se você tem um cromossomo Y, você se transforma num homem. Hum, mas o embrião, ele não é nem homem nem mulher e pode desenvolver para os dois lados, depende de hormônios. Então, nos Gividote,
tem um defeito genético. Não, então, na 8ª semana após a concepção, os hormônios sexuais aparecem, aí levam você ou para uma trajetória ou para outra. Então, o cromossomo Y tem o hormônio TDAH, que instrui os seus testículos, suas gônadas a virar testículos, e envia testosterona para uma estrutura chamada tubérculo, onde ela é convertida em um hormônio mais potente chamado dihidrotestosterona, tá? E a dihidrotestosterona transforma o tubérculo em um pênis. Se você é mulher e não produz dihidrotestosterona, o tubérculo vira o clítoris, tá? Então, qualquer pessoa pode se transformar em homem ou mulher. Tudo depende de hormônios na 8ª semana da gravidez. Os Guevedotti, eles na verdade não têm uma enzima, deficiência, uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que normalmente converte a testosterona em dihidrotestosterona. Então, como eles têm testosterona, mas não têm a capacidade de produzir dihidrotestosterona, o tubérculo se transforma num clítoris, que isso aí é o normal. O normal para o feto é virar mulher. Você precisa do gene TDAH para iniciar o processo em que os tubos mullerianos atrofiam, os tubos wolffianianos é que assumem, e aí a glândula vira testículo, tá? Inclusive, você tem homens que tem 2 cromossomos X, só que o gene TDAH foi translocado para o X. Aí a pessoa desenvolve testículos e vira um homem, só que não fértil, né? Na verdade, uma mulher XX que virou um homem, porque ele tem um TDAH em um dos cromossomos, né? O gene. E claro que tem mulheres que são XY, porque é um cromossomo Y que não tem o gene do TDAH, então tem vagina, tem tudo, né? Só que não se reproduz também, são estéreis, né? Então, existem mulheres que são XY, e existem homens que são XX, né? Tudo depende do gene TDAH, e no caso dos Guevedotti, eles têm o gene TDAH, eles não têm alfa-redutase, né? Então não produzem testosterona. Eles parecem mulheres quando nascem, porque mas na puberdade, como outros meninos, eles recebem uma segunda onda grande de testosterona. Dessa vez, o corpo responde, nascem músculos, testículos e pênis. Aí eles completam o processo e viram homens, né? Bom, a frequência deles é alta por causa do efeito fundador. Bom, então vamos comparar os dois. O efeito gargalo acontece quando você tem uma população grande, ele passa por um gargalo e volta a aumentar. Mas veja, aqui tinha 12 bolinhas vermelhas e 4 azuis. Eles representam os genes da população, né? Aí, no gargalo, ficou igual quantidade de bolinha azul e bolinha vermelha. Quando a população expandiu, tem 8 vermelhas e 8 azuis. Então a frequência gênica, isso aí representa genes, mudou, porque passou para um gargalo. Então, o que aconteceu aqui? Teve um erro de amostragem e aí a população, quando se recuperou, tem uma frequência gênica diferente da frequência original, tá? A mesma coisa acontece com o efeito fundador, mas a diferença é que ao invés da população diminuir e aumentar de novo, na verdade a população Holanda continua bem, a população continua grande lá na Holanda. Só que os imigrantes da Holanda fundaram, né, a África do Sul, né? E os brancos da África do Sul, a maioria descendem desse navio que foi criar a colônia original, né? Então, efeito fundador, só que a população original continua existindo, em paralelo. Então, a imigração leva a uma colônia nova, mas a população original continua bem, obrigado. Tá bom? Essa é a diferença. O gargalo é toda a população diminui e volta. O efeito fundador, você tem um erro de amostragem para fundar uma nova colônia, sem perder a colônia original. Tá bom? Então, você não pode dizer que a população passou por um gargalo, porque a população está lá, está bem, tudo bem com ela. Então, na verdade, é uma amostragem para começar uma nova colônia. Os dois têm erro de amostragem, mas, né, um, você tinha uma população que fica com duas, e o outro, você tinha uma população, quase perde ela, depois ela volta. Só que com frequência gênica diferente, tá bom?
Agora, é claro de que se você também tem troca de genes entre populações, isso aí é o fluxo gênico, né. Então o fluxo gênico é o que ocorre normalmente entre populações, né, então eles trocam imigrantes, e a tendência quando o fluxo gênico acontece, em que as populações vão convergir para ter a mesma frequência gênica em todos os lugares. Aí o Wright, ele criou um um índice de fixação FST, então você tem, né, funciona como se tem um efeito Alund, então populações locais têm equilíbrio, mas as populações têm frequências gênicas diferentes entre si, né. E ele fez um cálculo, né, então comparando a diferença entre populações com a diferença dentro de populações, né, e ele aí, criou uma regra que na verdade, veja, hã, o FST é alto em populações que trocam menos de um imigrante por geração. Se você troca um imigrante, e não importa o tamanho da população, pelo menos em tempo evolutivo, se você tem populações que trocam pelo menos um imigrante por população, a tendência é convertir para a mesma frequência gênica. Então, essa inflexão vai por volta de um. Então, por exemplo, aqui, ó, 1,1, 0,1 imigrantes, um em cada 10 gerações, um em cada 3 gerações, 4, 5. A inflexão corre por volta de 0,5 a 1, começa em muda o quadro. Então veja, como que a gente vai fazer para a frequência gênica do Brasil, de Angola e da China ser igual? Trocar um imigrante entre os países por geração, toda geração, e aí as frequências dos genes chineses, os genes africanos e os genes do Brasil vão se tornar iguais, porque as populações convergem. Então, em tempo e hoje em dia com, né, o fato é que as pessoas migram de país em país, né, são mandadas para uma missão diplomática e gostam, aí migram para o país, a gente pode garantir que quase entre todos os países, você está trocando imigrantes. Então, a tendência em tempo evolutivo, pode demorar, né? A tendência é você ter todos os genes em todos os lugares e os países não vão mais diferir a sua genética, tá bom? Por quê? Porque a gente está desse lado do FST e não desse lado onde as diferenças acumulam e ficam diferenças entre espécies, eventualmente, tá? Então, você tem que ter a quebra do fluxo gênico meio drástica para você ter menos de um imigrante entre as populações por geração, para você acumular diferenças entre as populações. Senão, as populações evoluem como um todo e não se quebra um monte de espécies, tá? E, bom, hã, aqui é uma comparação entre a deriva e a seleção natural. A seleção natural é muito mais rápida. E aqui a gente está vendo que mutações ocorrem o tempo todo. Só que elas são eliminadas, mesmo se elas sejam vantajosas, elas são eliminadas pelo simples fenômeno, né, de que se você tem milhões de cópias de um gene, que não é muito vantajoso, mas é o gene selvagem, e você tem um gene mutante que é muito bom, as chances dele se fixar, talvez seja 1 em 1.000.000, porque a frequência dele é tão baixa. Então mesmo que ele seja vantajoso, alguma coisa pode acontecer, vai atravessar a rua e é atropelado, vai nadar, o tubarão come. Então, hã, alguma coisa pode acontecer e para os genes que são comuns isso aí não é problema, mas para o gene que é novo e é vantajoso, isso aí é um problema. Então, o maior problema das mutações, mesmo vantajosas, é que elas estão em frequência baixa. Então, elas podem ser perdidas pelo acaso. Mas como a gente tem mutações de rodo, cada pessoa tem 200 mutações de uma geração para outra, você é mutante, tem 200 mutações em relação aos seus pais, seus filhos vão ter 200 mutações em relação a você. Então, né, o que é improvável para uma pessoa é certeza para uma população. E em tempo evolutivo, milhões de anos, milhões de gerações, mesmo um super improvável acaba acontecendo. Então, por isso, de vez em quando, uma mutação vantajosa aumenta de frequência suficiente para se tornar robusta em relação aos acidentes, o azar. Aí, a fixação é rápida, tá bom? Então, a fixação, em 100 gerações, um gene pode ser fixado na população.
Então, tempo 1/alfa é grande, e o tempo para fixar é curto. Agora aqui, a gente tem o tempo entre fixação, ele é grande, o tempo para fixar demora, tá bom? Então, eh, aqui a gente está vendo que deriva devagar. A maioria dos genes se perde, mesmo quando eles ficam em frequência alta, eles se perdem. Em seleção natural, quando chega desse tamanho, nunca ia ser perdido, né, por acaso. Só que na deriva genética pode se perder, mas de vez em quando as coisas dão tempo para se fixar, demora bastante, tá bom? Essa aí seria a diferença. Agora existe uma outra maneira que a população pode evoluir, que é taxa de mutação, né, então você a mutação do gene para o albinismo, por exemplo, é mais frequente do albinismo de volta para o selvagem, então, digamos, até essa taxa é 10 a menos 5, então em 200.000 gerações, então multiplica por, sei lá, 30, e aí você tem 6 milhões de anos, né, você vai mudar a frequência gênica de 1 para 0,1, tá? Ou seja, a maior parte da população é albina. Só que isso aí demora tanto tempo que é uma força muito mais fraca do que a deriva genética, normalmente, dependendo do tamanho da população, ou da seleção natural. Então, pressão mutação, normalmente a gente ignora, tá bom? E, bom, a gente agora vai olhar uma série de exemplos. Então, acho que eu vou interromper aqui, né? E, né, eu vou interromper a gravação e a gente está fechando o bloco 7. Então, até daqui a pouco para vocês, né? E, bom.